Olá, raios de sol! Olha eu aqui de novo, irradiando a minha luz para que ela se una à tua. Sejam muito bem-vindos, librianos. Vamos lá para mais uma leitura intuitiva. É uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo. Pegue somente o que for para você, ok? Na descrição do vídeo você encontra também o nosso Instagram, @irradiar_se. Também encontra o nosso e-mail de contato e o nome dos oráculos que eu vou utilizar aqui na leitura. Se você é novo por aqui, é muito importante a sua interação aqui embaixo, curtindo, comentando e compartilhando. Também é muito importante que você assista até o final, para que você receba e compreenda todos os conselhos e direcionamentos. E aproveita, se inscreve, ative o sininho de notificações e vem fazer parte da nossa família, tá certo? Então vamos lá para a leitura. Vou começar com esse oráculo que traz a energia das fadas, as energias da natureza, fadas, sereias, anjos. E vamos ver qual é a sua afirmação de poder para os próximos dias. Vamos lá, librianos. Me sinto transformado. Aí tem uma afirmaçãozinha que eu vou ler pra vocês, ok? Vamos lá, me sinto transformado. Essa carta é linda, né? Uma sereia, a energia das sereias, dos sentimentos. É quase que uma elevação, tá vendo? Você indo em direção ao sol, à luz. Vamos lá. Estou desperto e renovado, revigorado e energizado. Eu me levanto em direção à luz do sol e compartilho essa energia que encontrei. Olha que lindo, libriano! Meu antigo eu se foi, se desfez, e minha nova pele me elevou ainda mais. Não falei? Vocês elevaram. Alguns aqui transmutaram, tá? Com certeza. Vocês passaram por processos aqui que fizeram com que vocês amadurecessem tanto, evoluíssem tanto, crescessem tanto, que é como se vocês aqui, muitos de vocês olham para trás e às vezes não se reconhecem nas atitudes que vocês tinham antes, no ciclo de amizades que vocês tinham antes, no gosto de roupas, sabe, na forma de olhar a vida, na forma de, nas músicas que ouvem, tudo mudou. Ou quase tudo mudou. Porque você transmutou, você se transformou. E você não só se sente transformado, vocês se sentem, mas efetivamente isso aconteceu ou está acontecendo, ok? Então se entregue às mudanças. Não tente se encaixar em lugares que você não se encaixa mais, porque você mudou justamente para isso, para que você suba no grau de evolução, na escada de evolução, suba um degrau na escada de evolução, ok, libriano? Que linda energia, vocês aqui se elevando à luz, se aproximando de coisas maiores, mais completas, mais luminosas, né, de um futuro mais amplo, mais conectado, com mais propósito. Gente, lindo, né? Lindo. Tá? Que bela energia inicial para vocês, né, librianos? Que se sentem transformados. Não estranhem, né? Pode ser que alguns aqui estejam estranhando, né? Quando você vai conversar com aquele amigo de antes e o papo não flui mais, as coisas assim, não tem nada a ver mais. É o ciclo, gente. Vocês finalizaram um ciclo e estão iniciando um novo ciclo de aprendizado, ok? Sim, olhe com simplicidade, não tente ficar buscando motivos, não é porque você ficou chato, não é porque você ficou muito fechado, não é porque você ficou antissocial, é porque você evoluiu. E as pessoas que agora vão vibrar nessa mesma energia vão chegar, não se preocupe, tá? Não se preocupe. Libera o que tiver que liberar e abra-se para o que vai chegar, porque vai chegar, libriano. Com certeza vai chegar, ok? Vamos lá. Vamos ver aqui o que mais para vocês, librianos. O que mais para os librianos?
Amo quando isso acontece, gente. Amo, amo, amo. Olha a carta que começou. Primeiro, a carta da inocência, que fala de quê, Libriano? Fala de você querer viver a vida, mas agora você sabe que tem certas coisas que não vale a pena viver. É como se você tivesse com o olhar, o inocente, a energia da carta da inocência é o sábio. O sábio, ele quer viver a vida, mas ele sabe como viver, ele sabe onde viver, ele sabe quais caminhos ele deve caminhar, porque ele já passou por muitas coisas, já quebrou muita cara e sabe que tem certas dores de cabeça que não valem a pena, sabe? Tem certas pedras que não vale mais a pena tropeçar. É isso. Ele quer viver sim, mas da forma correta, de forma mais consciente, tá? E olha aqui o que saiu. Os amantes, isso inclusive nos relacionamentos. Você está indo contra a sociedade que está completamente superficial, com relacionamentos completamente líquidos, você ainda está indo contra essa maré, contra a boiada. Você emergiu, você se iluminou, você está querendo coisas que sejam além daqui, coisas que tenham uma conexão profunda, uma conexão de alma, inclusive nos relacionamentos, né? Isso não é só para relacionamento, mas inclusive nos relacionamentos está muito forte. Você sem medo de se mostrar, de se posicionar, de mostrar para que veio, de ir contra as convenções, de ir contra o politicamente correto, e você tá na direção correta, tá? É por aí mesmo, esse é o processo de transformação e é assim que tem que ser, tá? Rompa com os condicionamentos, rompa com a visão limitada, tá? Ó. E é um processo, de repente, que poucas pessoas que estão ao seu redor vão compreender. Porque tá vendo que é um processo solitário? Aqui é sozinho, aqui é sozinho. Você de frente para espiritualidade, ok? O louvo a Deus aqui representa a espiritualidade. Então é você com a sua própria alma, você com a sua própria luz. E vai indo, Libriano, e vai indo, tá? Alguns aqui realmente se direcionando a um relacionamento de almas. Se realinhando a um parceiro de almas. Porque você está escolhendo ter atitudes conscientes, ter atitudes mais sábias, agir com inteligência. Você está escolhendo se libertar, né? Olha a abundância aí. Fala da união do divino masculino e do divino feminino, ok? É algo que você planejou por muito tempo, tá? Aqui, ó, é um período de você, a carta central de vocês é a carta do fardo, que me remete que é um período de vocês realmente deixarem para trás alguns condicionamentos, algumas obrigações que colocaram nas suas costas, algumas expectativas que colocaram nas suas costas. É de deixar para trás esses pesos, tá? De cobranças de familiares, amigos, peso em tudo, no modo de se vestir, no modo de agir, na profissão, nos relacionamentos, em tudo, em tudo. É hora de você se dar um tempo, ir com calma, não tenha pressa, tá? Vá no seu tempo, dê passos firmes, mas constantes. Aqui o que importa não é a pressa, não é a velocidade, é a constância. Em dia após dia, deixar para trás o que não é seu e se abrir para essa transformação e para esse novo aqui que vai chegar, já está chegando, ok? É de você também, gente, uma vida completamente plena aqui para vocês, né? Pleníssimos, librianos, pleníssimos. Tá? E você por muito tempo planejar. Olha aqui, eu tava embaralhando, parei. Olha aqui, nova visão, que é de você realmente elevar-se e agir com o seu eu superior, tá? E a carta da totalidade, que fala de você não tentar fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Porque geralmente quem tenta fazer muita coisa ao mesmo tempo começa várias coisas e não termina nenhuma. Então é de você se determinar a algo e ir até o final daquele algo. Concluiu? Inicia outro.
ok? No seu tempo, respeitando os seus limites, porque isso vai te levar para uma vida muito mais plena, interior e exteriormente falando, ok? Alguns nesse processo há algum tempo, 6 meses, 6 anos, tá? Ou com alguma conexão com o número 6. O Criador no fundo, uau! A energia de vocês está com tudo, é realmente transformação aqui para vocês, ok? Olha aqui a carta das projeções, tá? É hora de você deixar isso para trás, é hora de você tirar esses véus que cobrem a sua visão, esses véus que limitam a sua visão, porque é hora de você viver uma vida com muita plenitude, com muita... É mais do mesmo, com muita integração, gente. Com a sua alma gêmea, compartilhando de tudo. É uma vida compartilhada. É uma vida onde você vai se sentir assim... você vai querer dividir com os outros as suas experiências. Você vai querer ajudar os... É como se você fosse se iluminar aqui. E alguns já sentem isso. É como se você se sentisse na obrigação, mas não é. É como se você sentisse uma vontade imensa de fazer com que os outros sintam o mesmo que você está sentindo, porque vai ser algo tão bom para você que você vai querer isso também para os outros. Isso é lindo, mas isso pode te parar, tá? Isso pode te parar. Então também solte essa obrigatoriedade de ter que ajudar os outros, tá? Porque não cabe a você. Trabalhe a sua energia, continue esse processo de transformação, tá? Faça meditações com o chakra do plexo solar aqui, tá? E é sobretudo aqui também, essa carta do adiamento fala de você, faltação, né? É uma energia também de dúvida. Com a carta da energia da desaceleração, pode ser que alguns aqui estejam resistindo ao processo de soltar algumas coisas, tá? Ou algo bem específico que esteja sendo difícil de soltar. E você vai deixando para depois, ok? Então, é um período aqui de libertação para vocês, librianos, tá? De transformação em tudo. Vamos ver o que mais aqui. Deixa eu ver. Temos todos os signos aqui. Vamos ver com o baralho cigano o que mais para vocês, librianos. Os livros, a justiça, as honrarias. Aqui você precisa aprender a ser mais maleável. Você, conhecendo a verdade de algumas situações, é como se alguns segredos estivessem sendo revelados para vocês num contexto mais amplo e também num contexto mais micro, né? Pode ser que você esteja conseguindo ver algumas situações com mais clareza, com mais verdade, e isso está sendo bom para que você consiga libertar essas situações, tá? Ou mudar a forma de se posicionar a essas situações, tá? Aqui nós temos energia fortíssima de Xangô, Xangô trazendo para você algumas verdades e te encaminhando para um caminho que seja mais justo, ok? Um caminho de muito aprendizado e que vai, sim, te levar a um futuro de paz, de recompensas, de felicidade. Tá? Carta de Oxum, que fala exatamente isso, de abundância. Eu acho a carta de Oxum, olha a carta central de vocês, o equilíbrio aqui. Eu acho a carta de Oxum uma carta muito libriana, porque fala da vaidade, fala da beleza, fala da
sensualidade, fala do equilíbrio também, fala de tudo, né? Falta tirar mais. Uma energia tão boa, gente. Aí, o sol. O sol, gente. A carta do equilíbrio fala da gente encontrar o nosso lugar. Sabe? Aquele lugar onde a gente desarma. A nossa casa mesmo, né? Ou a nossa religião, ou o nosso trabalho, né? Representa um lugar onde você consegue ser você mesmo. Onde você consegue reabastecer as suas energias. Onde você consegue reabastecer as suas forças. É um lugar também que fala um pouco essa carta fala um pouco também do perfeccionismo. Pode ser que alguns aqui estejam se cobrando muito, se cobrem muito a perfeição, a justiça, são muito intransigentes consigo mesmos, tá? E aqui, por isso, você precisa também ser mais maleável com os seus momentos, com os seus aprendizados, com o seu tempo, tá? Vejo sim que a luz entrando, olha o sol aqui, ele tinha que sair, né? E saiu junto ainda da carta da lua. Ou seja, lembra na carta anterior da abundância, que eu falei no deck anterior, que eu falei da conexão entre o divino masculino e o divino feminino? Olha aqui novamente, o divino masculino e o divino feminino entrando em ação, se reequilibrando para te trazer abundância em tudo, em tudo. A última tiragem de vocês foi do muito ouro, né? Inxalá. Aqui continua, tá? Aqui continua, mas aqui eles já estão trazendo uma energia de assim, é necessário que você também abra espaço para que esse muito ouro chegue, tá? Gente, olha aqui, a cura, a carta de Iemanjá fala de mudanças, fala de viagens, fala de transformações, tá? A carta das alegrias, que fala da felicidade, do romantismo, das coisas inesperadas, do lado cor-de-rosa da vida. Você atraindo a chave para o seu sucesso, a chave para a transformação, novas portas, novas possibilidades. Você usando a sua energia da maneira correta, usando a sua intensidade, aplicando o que você tem aprendido, sabe? Olha aqui embaixo da carta da Iemanjá, a carta do mar, que fala das mudanças, a carta da morte, né? As perdas, que fala do fim do ciclo, de você deixar algo para trás para que algo muito melhor inicie. E um período de recompensas, um período de honra, um período de alegria, de colheita. Ok, librianos? Gente, a energia de vocês tá, não tem nem o que falar. Ah, para! Tem nem o que falar. Vamos lá. Mensagem final para os librianos, então. Qual é a mensagem final para os librianos? Virou uma aqui no meio. É preciso confiar na vida e nas pessoas. Erros do passado pertencem ao passado, tá? Libere mágoas, libere rancor, libere traumas. É hora de mudar os pensamentos. Hábitos aprendidos e repetidos mecanicamente não cabem mais neste momento. Claro que não. Mais uma para os librianos. Caíram várias. Quero só uma. Só uma para os librianos, por favor. Somos os responsáveis por manter a nossa vibração a mais elevada possível. Ok, librianos? Então é isso que eu tenho para vocês, essa é a mensagem para vocês hoje. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar aqui embaixo. Também, se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu, se inscreve e ative o sininho de notificações. Um grande beijo e nos vemos na próxima leitura. Até lá!